Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal no YouTube para mais algumas lições na palavra do Senhor. Se existe um termo nas Escrituras que a maioria lê e fica com dúvidas, com conflitos, o termo é quando se chama Jesus de homem. Por exemplo, 1 Timóteo 2,5, que é claro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas, como assim? Jesus Cristo, homem? Veremos. Note, é bom lembrar que toda desgraça do mundo, todo mal existente no mundo teve origem em um homem, Adão. E este homem, Paulo o descreve que ele é a figura. Ele diz que Adão é a figura daquele que há de vir. Isto porque, veja que aqui em Romanos capítulo 5, verso 12, note que ele escreveu, portanto, assim como por um só homem, olha que clareza, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Note, a morte é o resultado de um só pecado. Do pecado de um só homem. Ouvi certa vez alguém, quando eu falava de Jesus para esta pessoa, e toquei nesse assunto, como é algo lógico na evangelização. E a pessoa disse, bem, se Adão pecou, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não estava lá. O pior que, no sentido espiritual, genético, essa pessoa que me disse assim, ela estava lá. Eu estava lá. Ele é o nosso Pai, no sentido humano. Quando em Gênesis, no Hebreus capítulo 7, quando o autor descreve o dízimo, a ocasião em que Abraão deu o dízimo, aí ele diz que Levi deu o dízimo em Abraão. E note que ele descreve que Levi nem era ainda nascido, mas ele
estava nos lombos, ou no lombo de Abraão. Isso fala da genética espiritual. Então, não se iluda. Ele estragou a raça. Adão estragou pelo pecado, pela desobediência, e a maldição chamada pecado passou para todos os homens. E Paulo ainda divide o tempo, já que ele estava falando do efeito do pecado de Adão, que é a morte. Ele disse que o pecado reinou desde Adão até Moisés, quando foi dada a lei. E ainda que não houve pecado à semelhança da transgressão de Adão, a morte reinou. A morte reinou desde Adão até Moisés. Veja o estrago da queda, o estrago do pecado de Adão, do nosso pai, no sentido humano. Ah, mas aleluia! 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia! Note que vai ficando claro a presença de dois homens. O homem caído, Adão, e o homem perfeito, o homem salvador. Ele continua, pois, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Isso é encarnação. Este é o resultado da encarnação. Lembre quando o anjo Gabriel foi falar com Maria sobre o nascimento, sobre o fato de que ela teria um filho. Ela questionou, com razão, como pode ser isso? Eu não tive relação com homem algum. Gabriel foi claro. O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia! Santo, antes do termo Filho do Altíssimo. Santo Filho. O que quer dizer isso? Precisava esse termo santo? Sim, pelo fato de que esse filho, esse homem, ele nasceu para remir o homem da queda do pecado. Precisava, então, de um homem santo, de um homem perfeito. E ele não nasceria perfeito se fosse pelo processo natural, homem e mulher, porque ambos, tanto José
como Maria, eles eram também da geração da linhagem de Adão, estavam contaminados. Por isso, aquela gestação foi sobrenatural. E então, nasceu Jesus. Se tornou aquilo que Paulo escreveria mais tarde, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, entre nós e Deus, entre Deus e nós, este vácuo, esta separação, nós, contaminado com a semente maligna do pecado de Adão, então surge entre Deus e nós este homem santo que era o próprio Deus na forma humana, e ele, como mediador, ele faz a mediação da nossa situação pecaminosa, e através dele nós somos perdoados. Aleluia! Este foi mais um lance dentro do tema a encarnação. Deus, eu só tenho que te louvar, te agradecer, te bendizer, tu que és o Altíssimo, o Todo-Poderoso, único, imortal, invisível, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O Senhor veio até nós através de Jesus e nos remiu, nos perdoou. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.